Olá pessoal, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã O Caminho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é o culto ao Criador online. Eu gravo hoje, dia 31 de janeiro de 2021. E quero abrir o culto de hoje dizendo o seguinte: o assunto que vai ser abordado, principal, é algo que ninguém vive sem fazer. É algo que ninguém consegue viver sem fazer. Trabalhar. O trabalho é maldição, é bênção. O que é o trabalho? Qual é a origem dele? Para que ele serve de fato, de verdade? Fica comigo até no final desse culto online, que eu tenho certeza que a sua visão nunca mais será a mesma acerca do trabalho. E com certeza a sua vida também nunca mais será a mesma. Eu faço essa promessa porque eu costumo pregar aquilo que eu tenho vivido e eu tenho procurado nessa etapa da minha vida, do meu ministério, entregar aqui um conteúdo simples, prático, para o seu dia a dia. Eu decidi, por enquanto, não abordar temas mais profundos, teologicamente falando. Por quê? Porque eu tenho reparado ao longo de mais de 24 anos no Evangelho que as pessoas não sabem as coisas básicas. Então a gente precisa ter uma base sólida para depois ir para as coisas mais profundas. Concorda comigo? Então a minha linguagem é muito simples, direta, para que vocês consigam extrair o máximo de conteúdo aqui para o seu dia a dia. Claro que a gente deve focar nas coisas do alto, nas coisas eternas. Porém, a sua vida, meu amigo e minha amiga, no momento que começa a ver esse vídeo, sinceramente, olhando aqui para os meus olhos, está como? Está ruim? Está boa? Como que está a sua vida? Porque se nós não vencermos no nosso dia a dia, como é que nós vamos conseguir vencer o pecado, o mundo, o diabo e alcançar a nossa salvação? Não é verdade? Bem, eu já quero começar fazendo o que o caminho, o Senhor Jesus, ensinou os discípulos da época, e uma vez que ele não conta com mortos, ele conta com vivos, ele precisa usar homens de Deus hoje em dia, pecadores como eu, homens comuns como eu, cheios de erros e falhas, como eram os discípulos da época, mas que querem se dispor a serem usados por ele para ajudar as pessoas. E eu me dispus, é o meu propósito de vida. Está escrito em Marcos capítulo 16 o seguinte: no versículo 17 e 18, o caminho, o Senhor Jesus falando: e estes sinais seguirão aos que crerem. O que eu irei fazer aqui é para quem crê. Quem não crê, por gentileza, respeita a gente que crê. E nós vamos respeitar você que não crê. E vamos em frente. Em meu nome expulsarão os demônios. Tem outra parte aqui, eu vou me ater só a isso. 18. E porão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e sararão, serão curados. Tem outra parte aqui, mas eu vou me ater também só a isso. Expulsar demônios e curar enfermos, impondo as mãos sobre eles. Simples assim. Palavras não de um líder religioso, mas do caminho do Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 17 e 18. Bem,
Eu quero te pedir para colocar as duas mãos no alto da sua cabeça, se puder. Eu te cumprimento dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário, onde, em qual local você vai ver esse culto online. Por isso, não é tudo que eu vou pedir aqui, orientar, que você vai poder fazer, com certeza. Mas se puder, coloque as duas mãos sobre o alto da cabeça, faz uma leve pressão e, se puder e quiser, feche os seus olhos e crê somente em o nome do caminho do Senhor Jesus. Se fizer uma obra de maldade contra a sua vida, se pagaram para isso, um trabalho espiritual contra a sua vida, preço maior o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário para te salvar e te livrar de todo e qualquer mal. No nome dele, do Senhor Jesus, seja livre dessa obra de maldade. Seja livre de todo o trabalho espiritual feito contra a sua vida e qualquer área dela. Em o nome de Jesus Cristo, sejam livres agora de todo espírito opressor, espíritos de insônia, de depressão, de perturbação noturna, de terror noturno, que te faz ver vultos, ouvir vozes, que rouba a sua paz, que rouba a sua saúde física, emocional e espiritual. Sejam livres desses espíritos agora, pelo poder da palavra. Se você tiver alguma doença física agora, algum sintoma de alguma doença, que a raiz, a origem for espiritual, seja livre, sejam curados, receba saúde física, emocional e espiritual. O que eu tenho eu lhe dou, a saúde que eu tenho eu lhe dou. As suas duas mãos no alto da sua cabeça é como se fossem as minhas, de acordo com que o caminho o Senhor Jesus orientou. Como se eu estivesse impondo as mãos sobre você. Receba saúde. Seja livre desses sintomas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crer, tiver fechado os olhos e quiser agora, pode abrir os olhos. Se não pôde fechar, não tem problema. Respire fundo. Inspire, transpire. Profundamente. Diga graças a Deus. Se o que Jesus ensinou é verdadeiro, claro, se você creu, faça novos exames médicos assim que possível, para constatar que a doença já não está mais aí. Os sintomas a partir de agora desaparecem se você crer. Se alguém estava com alguma dor em qualquer parte do corpo antes da ministração de libertação e cura, faz um autoexame agora e verifica se continua. Se não, eu quero lhe pedir, por gentileza, relate aqui o seu testemunho abaixo no comentário no Facebook, Instagram, principalmente no YouTube, como a Lidiane aqui de Sete Lagoas relatou em um domingo, em um dos cultos online, que ela estava com uma dor de cabeça terrível e ficou livre nesse momento do culto, da ministração de libertação e cura. Isso vai ajudar a fortalecer a fé de outras pessoas que participarem também. E uma vez que fizer novos exames e constatar a cura de fato, de forma que a medicina constatou, o médico constatou, relate para a gente aqui também o seu testemunho, é muito importante. Se puder enviar
fotos, né, prints do exame de antes e de depois, envie para mim. Sempre eu tenho deixado aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp pessoal e também do grupo de oração da Igreja Cristã Caminho. Está no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem me vê pelo Instagram está acima na minha bio. Tá bom? Bem, eu vou consagrar agora uma garrafinha com água. Eu tenho visto muita gente discutir na internet o que deve ser feito, o que não deve ser feito nos templos, nas igrejas. Eu não quero perder meu tempo aqui com isso. Eu quero fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, ajudar o próximo. É a minha paixão, é a minha vocação, é a minha missão de vida. Você vê sinceridade no que eu estou falando? Então, quem crê no que eu vou fazer, faça. Quem não crê, então pula essa parte do vídeo e vai para a palavra. Tem sido muito discutido coisas da lei do Antigo Testamento e da graça do Novo Testamento. Novo Testamento, graça. Jesus, o caminho, ele cuspiu no chão, fez um lodo, sujou os olhos de um cego, mandou ele se lavar num tanque, o tanque de Siloé, e aquele cego enxergou. Eu já falei inúmeras vezes aqui. O que curou aquele cego? A saliva de Jesus? A terra? A água do tanque? Não. Foi a fé dele. Mas por que Jesus curou outros cegos? Só com a palavra, impondo a mão? E esse específico, ele se utilizou da sua saliva e da terra e mandou ele se lavar com água. Eu não sei. Mas eu sei que para ele aquilo funcionou. Quem sabe para você usar uma água durante a semana, na sua casa, com a sua família? Ative a sua fé, te linke com Deus e traga um resultado. Graça, Novo Testamento. Paulo não podia estar em todo o tempo, eu falava sobre isso com minha esposa ontem, numa conversa, sobre lei e graça. Ele não podia estar todo o tempo, em todos os lugares, com as pessoas doentes. E ele pegou lenços de uso pessoal dele, roupas de uso pessoal dele, cortou em pedaços e enviou. E aqueles que tinham contato com aquele pedaço de pano, com aquele tecido, eram curados. Os espíritos malignos se afastavam da vida daquela pessoa por causa disso. Graça, Novo Testamento. Por que Paulo se utilizou disso? Então, meu amigo e minha amiga, eu vou apresentar a Deus essa água. Se quiser, todo domingo faça isso. Ao longo da semana, pela manhã antes de trabalhar, faça o seu suco, detox, né? Faça aí o seu café, faça almoço para a família, leve um pouco para o trabalho, tome antes de dormir também. Quando começar a acabar, reabastece, não deixe chegar ao fim. Não esqueça de higienizar o biquinho aqui, evita tomar no bico, porque a gente tem que tomar todos os cuidados nessa etapa que todo mundo está vivendo, né, dessa pandemia. Então todo cuidado é pouco. Então com toda higiene, usa durante a semana. Porque você vai se lembrar dessa oração, você vai se linkar com Deus, vai ativar a sua fé. E eu quero relatos também do uso dessa água no próximo domingo, de quem percebeu que um sintoma de uma enfermidade saiu, que houve uma mudança no comportamento do filho, da filha, do marido, da esposa. Compartilha com a gente os resultados disso para quem crê. Se você não crê, tudo bem, não faça. Mas que mal isso vai fazer para alguém? A sua fé tem que estar no caminho no Senhor Jesus, mas é um meio para você agir durante a semana, se lembrar do poder de Deus. Amém? Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe apresento essas águas, não somente a minha, mas o de todos que acompanham esse culto online comigo, do mundo, do Brasil, de outros estados, de outras cidades e aqui de Sete Lagoas também. Água seja abençoada, água seja consagrada, cada partícula, cada molécula dessa água sejam consagrados pelo poder de Deus. Quando doentes participarem dela, sabendo ou não sabendo, sejam curados. Que pessoas, quando tiverem contato com essa água, sejam livres de todo espírito maligno. Hajam resultados genuínos, testemunhos verdadeiros do uso da fé através desse elemento da água. Em o nome de Jesus seja um santo remédio.
a medicina dos céus. E quem crê, diga amém. Eu vou tomar um pouco da minha já, depois vou dar para minha esposa. Beba a primeira dose com fé. Quem crê, vamos em frente. Já temos aqui 15 minutos de vídeo. Vamos agora nos ater à palavra. O que significa o trabalho? Qual a origem dele? É maldição? É bênção? Qual o proveito que nós devemos tirar do nosso trabalho? Antes de gravar esse vídeo, de dar essa palavra, eu pensei, meditei no meu dia a dia, que eu tenho tido nesse meu recomeço, que eu tenho vivido, que eu tenho percebido nas pessoas, inclusive um jovem que eu estou atendendo, um senhor que eu estou atendendo aqui em Sete Lagoas. Eu não vou citar nome de ninguém, então não vou expor ninguém. Mas é importante eu relatar isso aqui, porque muitas vezes o que eu prego é com base naquilo que eu tenho vivido, visto, observado nas pessoas, que eu tenho que ser um observador, né, das pessoas. Eu trabalho com pessoas há anos, e de atendimentos meus, de pessoas que eu tenho cuidado. Eu quero primeiro usar um primeiro texto, né, de Gênesis 3, no versículo 17. Gênesis 3, versículo 17. Diz assim, o início, né, do trabalho, vamos dizer assim. Deus havia dado já a punição, entre aspas, vou usar aqui essa palavra, depois que Adão e Eva pecaram ou desobedeceram no jardim do Éden, no início de tudo, na criação. Bem, ele havia falado aqui anteriormente, no contexto aqui do texto, a punição de Eva, e agora se dirigiu a Adão, o homem. Preste atenção. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, preste atenção, com dor comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Percebeu a palavra? Com dor comerás da terra todos os dias da sua vida? Isso aqui depois do pecado. Antes aqui, perdão, espinhos e cardos também te produzirá a terra, né? E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui Deus ele puniu o homem com o trabalho. Do suor do seu rosto comerás. A primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: o trabalho é uma punição dada por Deus ao homem. Isso aqui foi dito depois do pecado de Adão. E eu quero fazer uma analogia aqui, uma comparação. Preste muita atenção para a gente começar aqui essa explicação. É como se fosse, por exemplo, um detento, né, um prisioneiro de uma penitenciária. Eu tomei conta de um trabalho dentro de penitenciárias por praticamente um ano, na instituição que eu fiz parte. E lá eu observei algumas coisas. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é o assunto do vídeo, mas o detento prisioneiro aqui no sistema prisional brasileiro, de acordo com a lei, ele tem alguns direitos que, por exemplo, quando ele trabalha ali determinados dias lá dentro, ele tem remido, ou seja, perdoado alguns dias de pena. Eu não sei se são 3 dias de trabalho para ter remido 1 dia de pena, eu não sei. É só um exemplo. O que é ter remido 1 dia de pena? É ter diminuído, é ter o perdão de 1 dia de pena. Sabe esse termo que a gente usa muito? Eu já fiz um vídeo sobre isso, como usar o seu tempo. Eu vou até deixar aqui em cima nos cards. Ele foi muito forte, ao meu ver. Eu tive relatos que esse vídeo ajudou muita gente. Você pode ver aqui nos cards.
e quem está me vendo no Instagram pode ver no feed, e quem está me vendo no Facebook pode ver também os anteriores, remir o tempo nada mais é do que diminuir a pena que Deus deu ao homem, ao ser humano. Diminuir a punição é aproveitar melhor o tempo, os dias que são maus. Compreendeu? Então o trabalho, a origem dele, foi uma punição dada por Deus ao homem. Do suor do teu rosto comerás. Está muito claro no texto. Agora, como remir essa pena? Como diminuir essa pena? Como ter perdoado alguns dias dessa pena? Nós vamos entrar nisso agora. Então, a origem do trabalho é essa, biblicamente falando. Agora, pastor Cleiton, então trabalho é uma maldição? Não deveria ser uma bênção? Já ouviu aqueles ditados populares que não tem na Bíblia? Deus ajuda quem cedo madruga? E quem não madruga? Deus não ajuda? O que eu tenho visto nos dias de hoje? Jovens que trabalham de um celular como esse que eu estou gravando aqui no tripé, deitados num sofá, numa cama, e ganham 100 mil, 50 mil reais por mês trabalhando de um celular. É a modernidade, é o trabalho online, é o trabalho digital. Enquanto senhores e senhoras que eram para estar descansando não têm esse conhecimento, eu tenho vendido nas ruas, muitos sabem do meu recomeço, 5, 6 dias da semana, durante algumas horas ali do dia, para pagar as contas do dia a dia nesse meu recomeço. E eu tenho visto senhores e senhoras em época de descanso trabalhando nas ruas. Quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos, precisam trabalhar. Só que o jovem com conhecimento que adquiriu trabalha com a cabeça, não fisicamente, pouco, entre aspas, e ganha muito. E os senhores e senhoras de idade têm trabalhado duro numa época que era para estarem descansando. Então é maldição? É bênção? Depende. Como que nós vamos fazer para tornar o trabalho uma bênção? Fica comigo. Se a gente for aqui agora em Provérbios 14, escrito por Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, Provérbios 14, versículo 24, 23 diz assim. Provérbios 14, versículo 23, diz assim, preste atenção no que Salomão disse. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14, 23. Então Salomão está falando aqui em Provérbios que o trabalho tem seu proveito. Então ele é uma bênção. Mas quem fica só nas palavras, nos projetos, né, e não coloca em prática, empobrece. Preste atenção na sabedoria, no equilíbrio que eu quero trazer nesse vídeo. Aí diz assim, mais adiante, antes eu quero comentar o seguinte, eu anotei aqui, do seu trabalho, você, o senhor e a senhora, tem tido que proveito? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estou vendendo nas ruas, aquelas vendas eu sei por que eu estou fazendo. O motivo daquelas vendas. Para pagar uma conta de luz, a conta da internet, que eu trabalho pela internet também. Esse vídeo só chegou até você, o senhor e a senhora, através do meu trabalho na internet. Eu tive que preparar essa reunião, meditar na palavra, estudar a palavra, lembrar das pessoas que eu tenho ajudado, do que eu tenho visto nas ruas. Há todo um preparo, uma entrega. Gasta tempo para fazer isso aqui. Eu trabalho nas ruas para quê? Para pagar meu condomínio, do condomínio onde eu moro, para pagar o cartão de crédito. É do suor do meu rosto, literalmente. Eu estou na rua ali, a pé. Mas por que o motivo que eu estou fazendo isso? É para isso. É para tirar esse proveito para comprar alimentos para minha casa, trazer o pão de cada dia. Só que eu fiquei sabendo de um jovem que trabalha lá onde eu vendo nas ruas, que ele trabalha nas ruas, mas o proveito que ele tira daquele trabalho é qual? Segundo o que me falaram, infelizmente, aquele jovem é viciado.
Como eu tenho visto também outros homens e mulheres que trabalham ali nas ruas para sustentar o vício. Eu tenho acompanhado um jovem, não estou expondo ele aqui porque eu não estou falando o nome, que ele me pediu ajuda para vencer um vício, que esses dias eu mandei um áudio para ele importante, ele me disse assim que eu puder eu vou ouvir. Provavelmente ele vai ver esse culto de hoje. Eu vou enviar para ele, vou fazer a minha parte. Ele falou que está trabalhando muito. Só que ele me pediu ajuda porque ele está enfrentando um vício. Então, que proveito que ele está tirando desse trabalho dele, que está trabalhando muito fazendo entregas de moto? De noite ali, de madrugada. O proveito que ele está tirando é qual? Sendo que ele está gastando provavelmente o dinheiro desse trabalho dele para se autodestruir. Claro que ele não quer, mas está travando essa batalha com o vício. Um outro senhor que eu estou acompanhando, que provavelmente vai ver esse culto, eu não estou expondo ninguém aqui, é só um exemplo para servir para todo mundo. Ele é muito trabalhador, eu tenho visto isso nele, ele se entrega ao trabalho para cuidar da família dele, da esposa, enfim. Só que tem tido problemas que ele relatou para mim, não vou entrar aqui em detalhe. Claro, a pessoa tem que confiar no pastor. Então, qual o proveito que ele tem tirado do trabalho dele? Ele é muito trabalhador. Compreende o que eu estou falando? O seu trabalho, você, o senhor e a senhora tem que tirar proveito dele para ser uma bênção, porque senão acaba sendo uma maldição. O que eu tenho visto nas pessoas no dia a dia? Pessoas escravas do trabalho, pessoas trabalhando cada vez mais, em mais de uma atividade, pura e simplesmente para sobreviver, comem mal, vivem mal, não tem o fruto do seu trabalho, que mais adiante aqui eu vou falar, que é prazer, que é alegria, é gozar, aproveitar do seu trabalho. Isso é fazer do trabalho uma bênção. As pessoas têm feito do seu trabalho uma maldição, têm sido escravas do dinheiro. O dinheiro é um ótimo funcionário, é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão, é um péssimo senhor. E o que eu tenho visto é as pessoas escravas do trabalho. Aí é uma maldição. Quem escolhe é a gente. Remir essa punição, ter o perdão dessa punição, fazendo com que os dias sejam menos pesarosos, ou não, depende das nossas decisões com relação ao trabalho, do que nós vamos nos utilizar ali do que ganhamos no trabalho. Você está compreendendo até agora? Aí, quando a gente vai para Eclesiastes 1:3, diz assim, ó, preste atenção, já temos 27 minutos, Eclesiastes 1:3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Olha só, o mesmo Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, em Provérbios, disse, né, que todo trabalho tem proveito. Aí em Eclesiastes 1:3, o mesmo Salomão disse, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ele botou em dúvida o que ele mesmo falou em Provérbios? Não, é um equilíbrio. Vocês sabiam que quando Salomão escreveu Provérbios, ele estava bem espiritualmente? E quando ele escreveu Eclesiastes, ele estava em outra situação espiritual? Você pode comparar lendo Provérbios e Eclesiastes, é uma grande diferença nos textos. Em Provérbios ele estava experimentando de tudo que a sabedoria lhe deu. Ele estava gozando da vida, aproveitando a vida. Já em Eclesiastes, foi um outro momento de Salomão, a velhice, as decepções, as frustrações. Ele entendeu que a maioria das coisas são vaidade. Então, aqui ele só está falando do equilíbrio. Você está compreendendo? Ele não está se contradizendo. Aí, quando a gente vai em Eclesiastes 2:26, ele diz assim, porque ao homem que é bom diante de Deus, ele dá sabedoria e conhecimento e alegria. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Preste atenção. Mas ao pecador ele dá trabalho. Para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Olha o equilíbrio de novo.
Para aqueles que temem a Deus, que se voltam para Deus, Ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. É o que eu tenho pedido para Deus, mesmo quando eu estou vendendo nas ruas, para eu tirar proveito daquilo que eu estou fazendo. Que eu não gostaria, não é meu lugar, é um trabalho digno, mas o meu lugar é treinando pessoas, é capacitando pessoas, é pregando a palavra de Deus para pessoas, é o que eu fui chamado para fazer. Mas o momento do meu recomeço está pedindo que eu faça isso, para trazer o pão de cada dia para casa. Então eu tenho pedido a Deus sabedoria todo dia, conhecimento e alegria em tudo que eu fizer, mesmo que sejam coisas que eu não quero fazer. Muitas vezes eu vejo onde eu trabalho lá nas ruas, no momento que eu gravo esse vídeo, pode ser que você veja ele no momento que eu não esteja mais precisando de trabalhar na rua, pessoas passando dentro de carros importados e a gente vê no rosto da pessoa depressão, que ela é infeliz. Ela é tão infeliz que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu vejo pessoas passando em carros mais simples, porém a gente vê alegria. Você compreende o equilíbrio? Aí para terminar, em Eclesiastes 3,13, ele termina dizendo: e também que todo homem come e beba, e goze, aproveite do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O que é dom de Deus? Que o homem goze do bem de todo o seu trabalho. Come e beba. O proveito do trabalho. Que o trabalho seja uma bênção para você, para o senhor e para a senhora. Mas para isso tem que haver equilíbrio. Compreendeu o que eu quis passar nesse vídeo de hoje? O que o trabalho tem sido para você? Em jovem que eu estou ajudando, em senhor que eu estou ajudando, e todos que verem esse vídeo no mundo, no Brasil e aqui em Sete Lagoas. Você é que determina se o seu trabalho vai ser uma maldição ou uma bênção. Quem me viu no meu recomeço hoje pode até me desprezar, mas há dentro de mim uma paz, uma alegria. Cada real que eu tenho ganho com o trabalho na rua, estou aprendendo a vender meus livros na internet. Inclusive, se você quer ter acesso a um livro, falando do meu recomeço, você que está recomeçando a sua vida, eu vou deixar aqui abaixo no link também na descrição, o recomeço vivendo pela fé. Se você tem dificuldade em perdoar, superar traumas, aqui embaixo também vai ter o livro, é o link dele, os 10 mandamentos para o perdão e superação de traumas. Se me ver pelo Instagram, está acima na bio o link dos dois. Estou aprendendo, né, a trabalhar com a internet, que é para viver da internet também, mas no momento eu estou precisando trabalhar nas ruas. Mas estou aqui cumprindo a minha missão, que é ajudar as pessoas com a palavra de Deus. Então eu tenho procurado transformar o meu trabalho, quer seja aquilo que eu amo fazer, que é o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, ou fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer no momento, que é vender nas ruas. Eu tenho procurado transformar ambas as coisas numa bênção. Eu estou aqui no meu escritório improvisado, com o celular gravando, mas eu estou dando o meu melhor. Você tem dado o melhor no seu trabalho, tem feito dele uma bênção? Ou o seu trabalho tem sido uma maldição? Você não está aproveitando frutos do seu trabalho? Pense nisso. Você não ficou por acaso até no final desse vídeo. Se eu ajudar uma pessoa através desse vídeo a fazer do seu trabalho, que é um castigo dado por Deus ao ser humano, uma bênção, e conseguir remir os seus dias, diminuir a pena dada por Deus, sabendo usar os recursos que chegarem às suas mãos através do seu trabalho para o bem-estar da sua família, daqueles que você ama, para ter momentos de prazer e alegria com eles, para servir a Deus também, com as primícias, os primeiros 10% do que você ganha, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem usa a palavra obrigação são aqueles lá dos terreiros de macumba. Na Igreja de Jesus nós trabalhamos com consciência, com amor. Eu separo os primeiros 10% com amor para fazer a obra de Deus de tudo que eu ganho. Tem aplicado na Igreja Cristã um caminho. Deus é testemunha. Deus ama quem dá com alegria. Se você também não usa o dinheiro do que você ganha, parte dele, por amor, para ajudar o próximo, então por que você trabalha? Você é um egoísta. Desculpe, uma egoísta. Nós devemos transbordar na vida dos outros. Se você quer me ajudar na Igreja Cristã um Caminho, eu tenho prestado conta de cada real que tem entrado na instituição. Se me vê pelo YouTube, está aqui a prestação de conta embaixo. Cada link desse aqui embaixo, quanto que a gente gastou no cartório, já temos o CNPJ da igreja, Igreja Cristã Caminho.
cadeiras de plástico que compramos, mesa de plástico para evangelizar nas ruas, um banner, né, que a gente vai deixar em pé ali do lado da mesa para chamar as pessoas ali para atendimento gratuito. Estamos agora negociando um primeiro templo alugado numa região central aqui de Sete Lagoas para alcançarmos pessoas que vêm de vários bairros aqui no centro trabalhar, resolver suas coisas.